irmãos estão paramentados, né? De acordo com o que o Ministério da Saúde tem determinado, né? Distanciamento, uso de máscaras, né? Álcool gel em abundância à disposição dos irmãos, né? Irmãos, eu estou alegre, né? Em estar, né? Neste culto, adorando ao Senhor. A irmã, ela disse aqui, pelo Espírito de Deus, que o Senhor escolheu para si aquele que lhe é querido. Eu prestei atenção e guardei esta palavra, esta frase, né? O Senhor escolheu para si aquele que lhe é querido. Aproveitando que os irmãos estão em pés, né? Eu quero ler a palavra, né? Eu havia pensado em alguns textos da palavra, mas Deus tem mudado, irmãos, né? Enquanto a irmã pronunciou estas frases, né, contidas na palavra de Deus, o meu coração se voltou para uma outra palavra, né? Um pouco diferente daquela que eu estava remoendo, né? 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, a partir do versículo 26. 1 Coríntios 1, 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, irmãos. Glória a Jesus. Até aqui, né? Os irmãos podem tomar assento, né? Glória a Jesus. O Senhor escolheu para si aquele que lhe é querido, ou aqueles que lhe são queridos, né? Ô irmãos, jamais, né, nós iríamos imaginar que haveríamos de pertencer a Deus, pertencer ao povo escolhido, ao povo separado pelo Senhor dentre os moradores da terra, né? Fazermos parte do povo de Deus. Nós que não éramos povo, e agora a Bíblia diz que somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós alcançamos, irmãos, a grande misericórdia do nosso Deus, manifestada na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, o qual tomou o nosso lugar, subindo ao Calvário, derramando o seu precioso sangue,
sendo o nosso substituto, bendito seja Deus. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sacrifício na cruz, nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós estamos sendo abençoados, né? Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor escolheu para si aqueles que lhe são queridos. Não fostes vós quem me escolheste, disse o Senhor Jesus, antes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos amados, muitos de nós, este mundo, irmãos, sem Deus, não daria um tostão, né? Nós vivíamos em outro tempo segundo o curso deste mundo. Quantos de nós, irmãos, escravizados pelo pecado, pelos vícios, né? E alguém, irmãos, talvez diga lá fora, eu nunca pensava, né, em ver este homem, esta mulher, empunhando a Bíblia em suas mãos e dirigindo para um culto, dirigindo-se para a igreja, né? Mas, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Jesus, primeiro do judeu e também do grego, né? Bendito seja Deus. Irmãos, esta epístola aos Coríntios que temos lido, ela foi escrita pelo apóstolo São Paulo, e a igreja de Corinto, para a qual esta epístola fora endereçada, era uma igreja, irmãos, composta até mesmo, né, de algumas pessoas cultas, né? Algumas pessoas que corriam após filosofias, né? Inteligentes, sábios, segundo este mundo, né? E, irmãos, a sabedoria humana, né? A sabedoria humana a qual Paulo se opõe não é o intelecto ou a educação, mas uma falsa independência em relação a Deus e uma propensão para a autossuficiência. Irmãos amados, os gregos buscavam sabedoria. Era uma terra, irmãos, ali a Grécia, a cultura do mundo daquela época, né? Aquela nação era a cultura do mundo daquela época. Portanto, o Novo Testamento, irmãos, já que a língua grega era também predominante ali, né? O Novo Testamento fora escrito na língua grega. Então, os gregos buscam sabedoria. E os judeus, eles procuravam um outro tipo de coisa. O judeu procura, os judeus buscam sinais, né? E os gregos buscam sabedoria. Mas o apóstolo, irmãos, aos gentios, referindo-se a nós, Igreja de Jesus, aos ministros do Evangelho, o apóstolo disse: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para aqueles que são chamados,
tanto judeus como gregos, nós, irmãos, entendemos que a palavra da cruz é sabedoria de Deus e poder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus, irmãos, manifestou a sua sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. Contrariamente, irmãos, às filosofias humanas, que enaltecem a carne, enaltecem o ser humano, Mas, irmãos, através do profeta Jeremias, o nosso Deus declarou, o nosso Deus disse: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Glória a Jesus. Oh, irmãos, aqui está a verdadeira sabedoria, Nós nos lembramos de Salomão, aquele homem, aquele rei dos tempos passados, que rogou ao Senhor, não pedindo riquezas, não pedindo honras neste mundo, mas pedindo ao Deus Todo-Poderoso que lhe desse sabedoria. E o Senhor, irmãos, lhe concedeu em dobro, concedeu a Salomão tanto riquezas, posição, como rei de Israel, e concedeu-lhe sabedoria. Sabedoria, irmãos, do alto. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Salomão, ele foi considerado naquela época o homem mais sábio da terra, Enquanto ele permaneceu em obediência ao Senhor, Salomão era o homem mais sábio desta terra. Glória a Jesus. Salomão, irmãos, não era nenhum físico, nenhum cientista, mas, irmãos, a verdadeira sabedoria, ela está no temor de Deus. Glória a Jesus. Em uma vida de temor e obediência à palavra do Senhor, uma vida totalmente rendida a Deus, Bendito seja o nome do Senhor. Então, o nosso Deus, irmãos, Ele escolheu para si, Escolheu para si aquele que lhe é querido. E o apóstolo, neste primeiro versículo que temos lido, ele afirma: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, e nem muitos os nobres que são chamados. Oh, irmãos, isso nos lembra uma oração feita pelo próprio Senhor Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 11 e versículo 25. O Senhor Jesus levantou os seus olhos aos céus e orou dizendo: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque tu ocultaste estas coisas aqui aos sábios e aos entendidos deste mundo e revelaste aos pequeninos, Uma outra versão diz, afirma, revelaste às criancinhas. Oh, irmãos, nós encontramos o apóstolo Pedro fazendo a sua confissão, no capítulo 16 de Mateus, quando o Senhor Jesus perguntou aos discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Então, eles disseram, uns dizem que és Jeremias, Elias, um dos profetas,
Mas o Senhor Jesus perguntou particularmente a eles, aos 12, e vós, o que vocês dizem, quem vocês dizem, acham que eu sou? Pedro, irmão, sempre pronto, né? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, irmãos, e o Senhor Jesus disse, bem-aventurado Simão, filho de João, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Oh, irmãos, eu e você, pela misericórdia do nosso Deus, também tivemos esta revelação do Pai, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós estamos adorando ao Senhor nesta noite. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, enquanto muita gente está dizendo que Jesus foi um revolucionário simplesmente, né? Outras pessoas estão pregando que ele foi só um espírito evoluído, um espírito adiantado. Mas, irmãos, quando o Senhor Jesus ressuscitou de entre os mortos, o seu corpo não ficou na sepultura. E durante 40 dias, ele apareceu aos seus discípulos, falando do que diz respeito ao reino de Deus, em muitas aparições, né? Então, entrando no cenáculo, onde os discípulos estavam escondidos com medo dos judeus, com as portas trancadas, eles se assustaram ao ver o Senhor Jesus entrar naquele recinto, atravessar portas fechadas, e eles pensaram que fosse um espírito. E o Senhor Jesus disse, vede as minhas mãos e os meus pés, o sinal dos cravos, apalpai e vede que um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Glória a Jesus! Oh, irmãos, o Senhor Jesus foi assunto ao céu, em corpo, alma e divindade. Ele é Deus, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é Deus Todo-Poderoso, é o mesmo que disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, se o corpo de Jesus, irmãos, está em algum lugar, ele não é simplesmente um espírito adiantado. O corpo do Senhor Jesus está nos céus. Ele assentou-se à destra do trono nas alturas. Oh, e sendo o sumo sacerdote da nossa confissão, está escrito que ele vive para interceder por nós. Ele vive para interceder pelos santos. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus não é só um espírito evoluído, um espírito adiantado, como muita gente está pregando, né? Está ensinando. Um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Oh, irmãos, e nós cremos, aceitamos pela fé, que o Verbo eterno se fez carne. Oh, irmãos, a encarnação do Verbo, né? O Senhor Jesus, 100% Deus e 100% homem, viveu entre nós, nesta terra de iniquidades, né? Então, fisicamente, né? E o apóstolo João, ele disse, todo o espírito neste mundo que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, é o espírito do anticristo. Então nós cremos, irmãos, neste mistério. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, está escrito, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, você tem esta revelação. Talvez
você não seja considerado ou considerada pela sociedade deste mundo. Mas Deus separou para si aquele que lhe é querido, aquela, irmãos, que lhe é querida. Ele tem separado, não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Glória a Jesus. Irmãos, então, o apóstolo aqui está dizendo aos irmãos: porque vede, irmãos, a vossa vocação. Esta palavra vocação, irmãos, ela é ampla, ela é extensa, né? O pastor tem pregado, irmãos, com veemência, com a autoridade do Espírito de Deus, que o Senhor Jesus escolheu para si aqueles pobres pescadores, né? Aqueles homens simples daquela época, para serem pescadores de almas, né? Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens, pescadores de almas, né? Quer dizer que eles também, além de serem chamados para a vida, para a salvação, eles obtiveram do Senhor uma chamada específica para serem arautos do Evangelho, para serem pregadores das boas novas. Eu vos farei que sejais pescadores de almas, pescadores de homens. Mas talvez você diga: eu não tenho uma chamada específica para ser um pregador, para ser um ganhador de almas, em quantidade grande, lançar a rede de arrastão, né? A tarrafa, não importa. Você obteve uma chamada para a vida eterna, para a salvação. Todos obtivemos esta chamada para a salvação, irmãos. Glória a Jesus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. E agora, irmãos, esta é a tua vocação, é a nossa vocação. O Senhor escolheu para si aquele que lhe é querido. Bendito seja Deus. Então, vede, irmãos, a vossa vocação. Os gregos, irmãos, corriam atrás de filosofias, e alguns daqueles mestres, né, que estavam na igreja de Corinto, que até mesmo desconsideravam a chamada de Deus do apóstolo Paulo para o ministério, né? Que coisa difícil, irmãos, né? Combatendo contra o próprio apóstolo Paulo. E Paulo, irmãos, agora chama os irmãos: porque vede, irmãos, a vossa vocação, a vossa chamada, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas, as coisas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, irmãos. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele, né? Para que nenhuma carne se glorie. Irmãos, ninguém aqui tinha mérito algum diante de Deus. Nós, irmãos, não tínhamos obras que nos recomendassem diante de Deus, mas o nosso Deus, irmãos, Ele julgou os nossos pecados em Jesus. O nosso Deus fez cair sobre Ele, Jesus, as iniquidades de nós todos. Bendito seja Deus. E aqueles que neste mundo eram considerados pela sociedade desprezíveis, vis, sem valor algum, agora você é de grande valor para Deus. Deus escolheu para si aquele que lhe é querido. Vede a vossa vocação,
que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Né? Irmãos, e no tempo primitivo, a gente se lembra que as pessoas com certa nobreza, alguns que foram discípulos de Jesus, de uma maneira até meia oculta, né? Nós encontramos José de Arimateia, que a Bíblia diz que ele era rico, e foi ele quem teve o privilégio de sepultar o Senhor Jesus, né? De conseguir a sepultura para o Senhor. Nós encontramos Nicodemos, um mestre em Israel, algumas pessoas, entre muitas outras, né? Sábias, né? Mestres entendidos. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, era doutor da lei, mas ele era, antes de conhecer Jesus, um perseguidor da igreja, um perseguidor do povo de Deus, até o dia em que Saulo teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, e a sua vida foi mudada radicalmente. Agora, irmãos, aquele homem que tinha bastante privilégios, que era, irmãos, um filósofo, um doutor da lei naquela época, ele disse: aquilo que para mim era ganho, eu reputei por perda, eu considero como esterco pela excelência e pela sublimidade de Cristo, o meu Senhor. Tudo aquilo que parecia ser vantagem para Saulo, né? Agora transformado no apóstolo São Paulo, ele considerou como perda, como esterco. A única coisa que ele considerava era a excelência e a sublimidade de Cristo. Ele havia tido um encontro pessoal com o Senhor e a sua vida fora transformada. Então, irmãos, o Espírito Santo usou para escrever estas palavras: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios que foram chamados, não são muitos os poderosos desta terra, não são muitos os nobres, mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, as coisas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, eu me recordo, ainda sendo jovem, né? Era-me dado a oportunidade para falar de Jesus nos ar livre, nos cultos, nas praças ao ar livre. E alguém, irmão, se dirigiu à minha mãe, né, naquela época, e disse: eu não entendo o que aconteceu com o filho da senhora. De repente, ele está falando coisas, irmãos, está manuseando a Bíblia em praça pública. Irmãos, então, nem mesmo a minha genitora, né, não entendia o que havia acontecido. Irmãos, nós, as coisas que não eram, as coisas vis e desprezíveis deste mundo, fomos escolhidos pelo Senhor, fomos chamados para a sua graça. Glória a Jesus! A graça do Senhor, irmãos, é que nos é preciosa. Eu não entendo o que aconteceu com o seu filho, eles disseram. Irmãos, eles não entendem mesmo o que aconteceu com a irmã, o que aconteceu com o irmão, né? É que vivia talvez nas tabernas, nos bares, né? Nas jogatinas, na prostituição, e agora estão aqui adorando ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria, apresentando-se diante dEle com cântico, adorando, servindo ao Senhor. Eles não compreendem. Mas, irmãos, esta é a escolha do Senhor, né?
a nossa vocação. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Bendito seja Deus. Escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Glória a Jesus. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, irmãos, que privilégio! Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Aqui está, irmãos, uma revelação. Jesus foi feito por Deus para nós, primeiramente, sabedoria. Irmãos, toda sabedoria está em Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, diz a Bíblia. Sabedoria, justiça, ele foi feito também a nossa justiça. Bendito seja Deus, ele é a nossa justiça. Nós não tínhamos justiça, nós não temos justiça própria, mas o Senhor Jesus, irmãos, ele é a nossa justiça. João Bunyan, o escritor daquele livro O Peregrino, muito conhecido, né? Ele ouviu a voz do Senhor pelo Espírito Santo, né? Glória a Deus. Falando que a sua justiça, ele ouviu esta voz dizendo: a tua justiça está nos céus. A tua justiça está nos céus. Irmãos, então mais tarde, depois de convertido, Bunyan pôde entender este versículo, que ele foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é a nossa justiça. A tua justiça está nos céus. Nós não temos, irmãos, justiça própria que nos recomendasse diante de Deus, mas Cristo é a nossa justiça. Ele foi feito para nós sabedoria e justiça. E algo mais, santificação e redenção. Glória a Jesus. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glória a Jesus. Nós só podemos nos gloriar em Cristo. Bendito seja Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, e saber que eu sou Deus. Sou eu que executo justiça e juízo nesta terra. Então, irmãos, que privilégio é o meu e o teu. Ele escolheu para si aquele que lhe é querido, né? Bendito seja Deus. Então, irmãos, nós pregamos, cremos e ensinamos que o Senhor Deus, Ele também nos dotou do livre-arbítrio, né? Para que nós, de nossa parte, aceitemos, recebemos, o irmão e a irmã têm recebido o testemunho de Deus, têm recebido Jesus em suas vidas, em profundo arrependimento dos teus pecados, e pela fé nós temos recebido Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor. Ele foi feito para nós também redenção. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, então, não importa, né? Não importa a consideração, os aplausos que nós não temos desta sociedade sem Deus, do mundo, né? O apóstolo João diz, né, que
Os sábios segundo este mundo, eles são do mundo, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. E nós somos de Deus, falamos da parte de Deus e o mundo não nos ouve. Não importa que você seja desconsiderado ou desconsiderada por larga classe da sociedade, até mesmo pelos teus parentes. Não importa, importa que você pertence ao povo que vai morar nos céus. Pertence à igreja do Cordeiro, pertence aos redimidos do Senhor. A nossa vocação, irmãos, é simples. Vede, irmãos, a vossa vocação, né? O apóstolo está nos chamando a observarmos a nossa chamada, a chamada que a irmã teve da parte do Senhor, a escolha, né? O Senhor escolheu para si aquele que lhe é querido. Glória a Jesus. Irmãos, que Deus nos guarde, né? As irmãs estavam testificando aqui, dizendo que foram salvas da Covid. Estão aqui servindo ao Senhor. Irmãos, eu não sei até aqui se eu fui um portador deste problema, desta enfermidade, sem sintomas. Eu nunca fiz teste. E graças a Deus eu recebi as 2 doses da vacina, né? Mas o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, assim como Ele permitiu às irmãs que passaram por este vale escuro, pelo vale da sombra da morte. O salmista disse: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Glória a Jesus. A irmã que tem passado pelo vale escuro está aqui servindo e adorando ao Senhor. Graças a Deus, porque aqui estamos, irmãos. O Senhor nos tem escolhido, o Senhor nos tem chamado a esta graça, na qual nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, que Deus continue nos guardando e nos abençoando. São estas as palavras, né, que o Senhor nos tem dado nesta noite. Eu havia pensado em outros textos, mas as palavras que o Espírito Santo usou à irmã nos levou a esta escritura. Vede, irmãos, a vossa vocação, a vossa chamada, que não são muitos os sábios, não são muitos os nobres, não são muitos os poderosos desta terra que são chamados, mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Este mundo nos considera, irmãos, como loucos. Isto é loucura, mas está escrito que a loucura de Deus, ela é mais sábia do que este mundo. Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são, né? A igreja de Jesus, irmãos, é vista nesta terra como objeto, irmãos, de desconsideração. Somos perseguidos, né? Somos, irmãos, desconsiderados por larga classe da sociedade. Às vezes, as próprias autoridades estão fazendo vistas grossas, vistas largas ao trabalho da igreja, mas a igreja de Jesus, irmãos, ela continua trabalhando com almas, trabalhando para a eternidade, visando exclusivamente a glória única de Deus, do Senhor, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glória a Jesus.
Foi Ele que nos comprou, foi Ele que foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Que Deus nos abençoe.